Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Terapia, etc e tal. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aí de um tema que todo mundo questiona, né? Que se chama Por que fazer terapia? Essa é uma pergunta que todo mundo fala, né? Por que eu vou fazer terapia? Posso conversar com meu amigo no bar? Eu vou conversar com a minha manicure? Eu vou conversar com os meus pais? Para que eu vou fazer terapia? Pagar um estranho para falar da minha vida? Pois é, hoje nós vamos discutir um pouco mais sobre por que é importante fazer terapia, o que ela pode acrescentar na nossa vida, falar um pouquinho sobre o que a gente entende sobre o processo terapêutico, as diferentes linhas de abordagem e todo esse universo aí encantador que é a terapia, modéstia à parte. E hoje estamos aqui, eu, Tina, e a Virgínia, a nossa querida Virgínia, que vai conduzir lindamente aí o nosso tema de hoje. Bora lá, Vi. Ai, gente, que saudade que eu tava de participar. Depois de alguns episódios que não estava presente, estou aqui e trouxe um tema que é super gostoso pra gente falar, né? Eu acho que, de alguma forma, apesar de ser um tema, assim, super tabu e que ainda traz alguns desafios pra gente, apesar de estarmos em 2023, né? Século XXI. Mas eu acho que é um tema super importante, acho que é importante a gente trazer essa consciência. Então, acho que hoje vai ser uma discussão muito bacana para a gente ampliar isso. E a gente pensou nesse tema muito no sentido de que depois da pandemia, depois daquele período difícil que a gente passou, né? Aqueles 2 principais anos muito densos que a gente passou de isolamento e com inúmeros desafios com a saúde. Um dos desafios que surgiu muito foi sobre a saúde mental. E a partir disso, inevitavelmente, a gente começou a ver, acho que as meninas podem falar também um pouquinho sobre isso, uma movimentação com relação à saúde mental no sentido de busca de ajuda. As pessoas começaram a se manifestar muito mais, a se interessar, a abrir muito mais espaço para a tentativa de dar início a cuidar da saúde mental. Então, a busca com relação à terapia, e não só a terapia, a busca de ajuda psiquiátrica também, enfim, e a todos os cuidados relacionados à saúde mental começaram a se intensificar depois que a gente passou por esse longo período. Agora, inclusive, a gente ainda tem muito tempo, existem algumas pesquisas que têm falado bastante sobre isso, de que a gente tem um longo tempo pela frente ainda para lidar com os resquícios da pandemia. Sim. Na saúde mental das pessoas, né? Então, o objetivo da gente conversar hoje e entrar nesse tema é conscientizar, é trazer um pouco mais de informação e, principalmente, abrir espaço para que a gente fale um pouquinho mais sobre como funciona, né, a terapia, o processo terapêutico, como funcionam os cuidados relacionados à saúde mental. Acho que isso é uma das coisas que a gente pode trazer aqui para contribuir também nesse podcast, né? Muito bom. Com isso, eu tenho o primeiro tópico, que eu acho que é o principal, e que aí, a partir dele, a gente vai levar adiante, que é a gente falar o que a gente entende por terapia. O que é terapia? Como psicólogas aqui, como a gente pode definir terapia? Olha, eu entendo a terapia como uma busca, né, de compreensão, né, das nossas dores. Eu brinco que é a compreensão das nossas dores e dos nossos amores, né? Sempre falo isso. Porque, assim, mais do que só tratar de questões que afligem aí a nosso viver, né, o dia a dia, questões de conflitos internos, medos, angústias, compreensão de si mesmo. Eu acho que muitas vezes a terapia também serve para construção, porque as pessoas pensam assim, eu vou para terapia para resolver problema. E eu não vejo só como um resolver problema. Eu vejo também como um lugar de troca, né? Porque eu costumo dizer que nós, enquanto psicólogos, a gente não resolve o problema de ninguém. A gente está ali para, eu costumo dizer, para andar ao lado, né? Andar praticamente de mãos dadas e talvez abrir para possibilidades, mostrar o caminho, apontar a direção muitas vezes, né? Mas quem vai trilhar isso é o próprio paciente. E a gente está ali do lado dele para contribuir para isso. Então, eu acho que além de cuidar de dores, também cuida dos nossos amores, que são as nossas construções. Eu vejo muito por esse viés. Muito bem, gostei dessa definição. Uma coisa que eu falo muito para os pacientes, eles falam assim, alguns vêm, né, e falam, eu já fiz terapia, como que é? Perguntam, né, como que é a sua forma de fazer terapia? E outros, nunca fiz, como que é? Né? Tem alguma forma de começar? Eu falo, você fala, e eu falo, eu quero conhecer você.
É a primeira coisa. E fala de você, né? Porque às vezes é engraçado quando a pessoa chega. Geralmente é tão bom quando a pessoa vem num processo. Eu tô calma e vim aqui para fazer uma terapia, né? Eu tô legal, mas eu quero aprender mais, eu quero me descobrir mais. Mas geralmente a gente sabe que não é assim. As pessoas já vêm, às vezes, para a terapia quando elas já tentaram de tudo, né? Não tá surtindo efeito e estão já no limite mesmo delas. Então, acaba que a gente usa, né? Estou na descompensação já. Então, elas vêm querendo realmente um socorro, né? Mas quando isso não acontece, eu sempre falo assim, você está preparado para o autoconhecimento? Para se conhecer melhor? E até conhecer essa sua dor, né? Esse seu sofrimento, ou a sua alegria, ou as suas dúvidas. Então, é um processo realmente de autoconhecimento e que a pessoa ela tem que estar predisposta e aberta para isso, né? Então, não tem aquele segredo de como funciona uma terapia, né? Não tem uma fórmula mágica, mas sim uma predisposição. E eu falo, você está com vontade de se conhecer melhor, de se cuidar melhor, de olhar para si? Você está confiante aqui? Vai ter uma troca, né? E tem que ter isso também. E sempre que eu gosto de deixar muito na terapia, não sei se para vocês é isso, mas o sentir a vontade, né? Entre o terapeuta e o paciente ou o cliente, conforme, dependendo da abordagem, paciente ou cliente, se sente ali. Tem que ter essa troca, que é o que a Thaís falou, né? Tem que ter isso. Se não tem essa afinidade, se não tem essa troca, esse processo que é do paciente, que é dele, não vai acontecer. Uma E sensação a confiança, empática, né? É uma empática, é uma sensação de empatia mesmo. É muito, muito interessante a gente pensar nisso, porque a Tina falou de um ponto que me veio, que é o quanto é importante essa primeira conversa, né? Esse primeiro encontro com o paciente, né? Então, eu sempre tenho nesse primeiro encontro um espaço em que eu conto um pouco de mim profissionalmente para os meus pacientes e eu faço muito disso explicando no sentido de que é importante que eles possam me conhecer também, né? É claro que o objetivo é ele, é falar dele e é sobre ele, mas muitas vezes você poder trazer algo que ele precisa saber sobre com quem ele está conversando pode também acalmar um pouco, né? Porque esse primeiro momento, esse primeiro contato, ele é tão cheio de angústias. Quantas vezes eu tive pacientes que sentaram no sofá do consultório e falaram, eu estava tão ansiosa para estar aqui, eu estava tão receoso de estar aqui, né? E não sabia o que falar, não imaginava o que eu ia contar para você, como que ia ser. Então, a forma também como o paciente é recebido também faz muita diferença, né? Eu, pegando um gancho de um ponto que a Thaís falou, né? Sobre esse processo da gente, não é a gente que diz o que o paciente deve fazer ou como ele deve fazer. Eu sempre faço uma analogia que eu gosto muito, que eu brinco com as pessoas quando elas chegam, que é explicar que eu sou como uma lanterna num ambiente escuro, né? E essa lanterna, quando a gente tá num espaço escuro, a gente acende quando a gente quer, a gente aponta para onde a gente quer ir, e aí a gente vai enxergar o que ela tá mostrando, né? Então eu entendo que o terapeuta, o psicólogo, ele faz esse papel de ajudar o paciente a enxergar as possibilidades que ele tem, a perceber as possibilidades que ele tem, mas a decisão, a escolha, o caminho que ele vai seguir é dele. A gente caminha junto, a lanterna vai junto ali. Exatamente. Né? Então você vai entrar naquela porta, então tá bom, então vamos junto, vamos ver no que vai dar, né? Mas a decisão é do paciente. Ajuda né? a clarear um pouquinho mais as coisas, às vezes, né? Exatamente. Quando tá naquela escuridão ali. E eu acho que é Exatamente. importante isso que você falou, né, Vi, de que ele vai escolher qual porta que ele vai abrir, porque a gente até parte do princípio, eu sempre falo isso, a partir do momento em que eu digo pra você o que você tem que fazer, o que você deveria fazer, é a minha história, né, é a minha opinião, e o que importa é a sua história, né, como você enxerga isso. Porque senão, e até uma questão às vezes de terceirizar a responsabilidade. Super. Né? Porque se eu tô dizendo o que você vai fazer, se der errado, a culpa é minha. Né? E aí você foge de se autorresponsabilizar pelas suas decisões. Então é super importante que o paciente decida o que ele quer fazer.
né? E que ele entenda que é assim que vai ser o processo. Exato. Porque quantas vezes, né, no atendimento, o paciente chega e fala, me fala o que fazer, né? Uhum. O que eu faço? Porque tal coisa aconteceu, né? E assim, não cabe ao psicólogo fazer esse papel, não cabe ao terapeuta fazer esse papel, porque a gente não tem autonomia sobre a vida de ninguém ali, Exatamente. né? E acho que pegando o gancho disso, até para que as pessoas possam entender a diferença, a Thaís tinha falado, né, de mas eu falo com amigos, mas eu falo com a minha prima, eu falo com a minha mãe, eu falo com a vizinha. Com a manicure, com o cabeleireiro. Exatamente. Você fala, com certeza, e você pode continuar falando com pessoas que você tem no seu núcleo, no seu meio. Mas essas pessoas, além de não serem neutras nesse meio, são pessoas que não têm técnica e conhecimento suficiente para estudar aquilo que você está dizendo, para olhar de uma maneira profunda sobre aquilo que você está dizendo. E principalmente para te ajudar a enxergar muito mais do que aquilo que você está dizendo. Porque não são só as palavras, mas é muito do que tem por trás sobre aquilo que está sendo dito, né? O olhar de um psicólogo, o olhar de um terapeuta é um olhar que vai para além, né, do olhar da vizinha, né? E muitas vezes a vizinha vai chegar com um balde de julgamentos, né, para cima de você ou com aquilo que você está trazendo. No espaço terapêutico isso não existe, né? O que existe é um espaço de segurança, é um espaço de acolhimento, de amparo, de suporte e também de responsabilidade, né? O paciente é responsável por ele mesmo naquele momento. Sim. Mas é aquilo, ele tá junto com o terapeuta. Exatamente, exatamente. E isso que você falou, assim, é super importante, né? Porque como eu levantei inicialmente, não há problemas de falar com um amigo, mas tem coisas que é do bar, né? Essa é uma fala até do Celton Mello de um vídeo que ele tem, que chama, acho que, Por que Fazer Terapia? Enfim, não lembro o nome do vídeo, mas é um que rolou aí na internet. Muitas pessoas publicaram esse vídeo dele falando, tem coisas que é do bar com os amigos e tem coisas que é da terapia. Exato. É simples assim, acho que cada um ocupa aí o seu papel e a gente precisa entender o papel de cada um, né? Pegando o gancho disso, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também sobre abordagens, né? Então, muita gente procura terapia e vê um mundaréu de abordagens sendo expostas nas redes sociais, e o que é muito legal, porque antes as pessoas não tinham nem muito acesso para saber o que, né, que abordagens que tinham, como que funcionava e tudo mais. E acho que é legal da gente poder explicar um pouquinho, né, sobre como isso funciona, sobre o que significam as abordagens ou linhas teóricas, né? Sim. Cada pessoa usa uma forma de falar. Eu acho isso interessante, até porque quando a gente começou o nosso podcast, a gente até falou que nós aqui somos em 5, né? Hoje não estamos todas presentes, porque a gente faz um rodízio aqui para poder todo mundo participar, porque senão os meninos brigam com a gente, que fala que a gente faz uma zona, quer todo mundo participar, então a gente tem que dar uma separada aqui no negócio, né? Mas vamos organizar isso, né, gente? Então, aqui nós somos de abordagens diferentes, aí para vocês entenderem, eu sou psicanalista, a Tina é da Fenomenologia, na verdade, Fenô para os íntimos. Fenô para os íntimos. E a Via é junguiana. Eu sou junguiana. Então, o que é cada uma dessas abordagens, né? Eu, como psicanalista, eu sempre falo, né? Eu explico para os meus pacientes que a ideia é uma teoria, né, desenvolvida pelo Freud, é um método, na verdade, né? E eu entendo a abordagem como uma visão de homem e de mundo. Eu sempre vou por essa linha de raciocínio, né? Cada teórico ali entendeu o mundo de uma forma, né? Entendeu aí os conflitos e as dores humanas de uma forma e aí desenvolveu a sua própria teoria. No caso do Freud, ele entendia que todos os conflitos internos, os nossos traumas, eles ficavam reprimidos no inconsciente. Então, a psicanálise, ela trabalha com o quê? Com o estudo do inconsciente. Trazendo o quê? Tentando, através da fala, dos sonhos, da associação livre que a gente fala, né? Muito em terapia, fale o que vem à sua cabeça, né? Trazer através desse discurso, né, conteúdos que possam estar ali inconscientes ou reprimidos e que de repente está te causando algumas dores. Trabalha-se bastante também com a questão da história de desenvolvimento infantil lá desde dos 0 anos até os 7 anos aí, que é a famosa história do complexo de Édipo, que todo mundo ouve falar, do Édipo. Então, trabalha-se também com o complexo de Édipo, que é quando entende aí todo o desenvolvimento psicossexual
do indivíduo, e que isso traz aí uma construção para ele, e que nesse momento da vida dele ele tem também ali traumas, coisas que ficam reprimidas, e que muitas vezes ele tende a repetir na vida adulta, como eu falo assim, é como se fosse acho que talvez no comportamental devo usar outra palavra, né? Mas eu falo, é como se você tivesse um chip instalado, né? Quando você nasceu, com algumas informações. Então, durante esse período que você, né, até os 7 anos mais ou menos, você teve um chipzinho ali com várias informações e você começa a enxergar o mundo a partir daquilo. Só que tem coisa que você não tem acesso, que fica inconsciente, a depender inclusive do tamanho, né, do trauma que aquilo causa para você. Então, eu vejo a psicanálise desta forma. Agora eu vou pegar um gancho e te perguntar uma coisa, que é o que muita gente pergunta ou fala sobre, e que eu acho que está super dentro desse ponto. Tem muita gente que chega falando sobre psicanálise perguntando assim, mas psicanalista tem que, né, o paciente tem que ficar no divã? Como que é isso? O psicanalista fica em silêncio, não fala nada? O que eu vou falar? Como é que funciona isso? Conta pra gente, Thaís. Então, eu brinco com os meus pacientes que eu sou uma psicanalista um tanto quanto... traidora do movimento. Adoro. Eu sou bastante moderna, porque assim, né? O divã é uma ferramenta que o Freud utilizava. Contam-se as más línguas, é a fofoca, tá, gente? Fofoca do mundo psicanalítico. Que eu ele adoro essas fofocas, É fofoca, gente. Que ele usava o divã porque quando ele teve lá a questão do câncer, né? Na boca, o cheiro era muito forte. Então, a maneira da pessoa não sentir o cheiro era deitar o paciente no divã para não ter aquele contato direto. Isso é fofoca, gente. Isso não é um fato, isso é fofoca que o povo conta, não sei, né? Mas se for é uma estratégia, né? Um tanto quanto eficiente, né? Mas eu acho que a ideia ali é que, pelo menos do meu entendimento, é que a partir do momento que a pessoa está deitada, primeiro que eu acho que essa posição, ela facilita muito o fluxo do pensamento. Essa é uma coisa que eu enxergo e que eu acredito que seja real, porque eu falo que as minhas melhores ideias vêm quando eu tô deitada. É o momento que eu mais penso. Além de você também não ter a questão do contato ali visual com o paciente. Quando o paciente está olhando para o psicólogo ou para o psicanalista, ele fica muito preocupado, né, em observar para ver qual é a sua reação. Como que ele está reagindo? Será que ele está me julgando? Então, a partir do momento em que ele não está olhando para o psicólogo, ele está ali numa posição deitada, ele consegue ter mais contato com ele mesmo, né? E talvez se sentir menos julgado, menos exposto. É um momento em que ele consegue olhar para dentro de si. Então, eu acho que o divã auxilia nesse sentido. É todo mundo que vai para o divã? Não. Tem paciente que não vai para o divã. Eu falo até porque não gosta, porque né? não gosta. E eu também não vejo problema com isso. Né? Eu falo, se você não se sente confortável, ok, né? Vamos fazer aqui na poltrona. Até porque hoje também tem um online, né, gente? Como é que a gente vai fazer o paciente deitar no divã se você está no online? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Eu já vi pessoas usarem câmera desligada. Como uma forma do paciente não ver o psicólogo. Mas eu, sinceramente, não sei se funciona. Eu nunca tentei também, né? Mas no online, hoje, não tenho como fazer, né, com o divã. E, para mim, sinceramente, eu não vejo muita diferença, não, do online para o presencial. Essa questão do divã. Claro, né, que auxilia, mas não é determinante, né? Eu sei que eu vou ser acabada por alguns psicanalistas por estar falando isso, mas, gente, é como eu trabalho e funciona, tanto é que eu estou há 12 anos no mercado e eu estou muito bem, muito feliz com os meus pacientes, então... E tem também aquilo da escolha, né, do paciente sentar ou não no divã, né, ir pro divã e deitar, ou de repente chegar no divã e ficar sentado olhando para você, porque não se sente também tranquilo de ficar deitado, um pouco de costa, né, tem Sim. isso também, porque né. Tem paciente, eu era essa paciente, tá, gente, confesso, eu fazia terapia com uma psicóloga e psicanalista. E eu não conseguia ficar deitada. Eu passava o tempo todo, assim, meio que de lado, olhando pra cara dela. Faniquito, né? Faniquito, né? Mas eu falo que isso é coisa de gente controladora. Que quer controlar tudo, quer ver tudo que tá acontecendo no ambiente, né? Gente, não consegue ficar lá, assim, de boas. Temos um leve toque. Né? Eu também não ia aguentar ficar muito ali, deitadinha ali, não, entendeu? Então, eu acho que é um pouco disso. Viu? Muito bom, acho que foi bom perguntar isso, porque o que tem de gente que questiona isso, assim, é incrível. As pessoas ficam com muita dúvida mesmo, né? Mas esse silêncio, mas tem que deitar, não tem que deitar, mas... E eu acho muito bacana poder explicar um pouco mais, para as pessoas entenderem como é.
O silêncio, que eu, de novo, né, eu sempre brinco, gente, sou uma psicanalista, não sou nada ortodoxa, né? Eu troco muito com o meu paciente. Porque eu acho também, Vi, que a gente está num outro momento, né? Quando Freud desenvolveu a teoria dele, era uma outra época, era um outro tempo, eram outras formas de trabalho, né? Outros métodos, as coisas evoluíram, né? Então, assim, é claro que existe o silêncio, e o silêncio é ensurdecedor muitas vezes para alguns pacientes. Existem momentos, sim, que há um silêncio, mas eu faço bastante troca com os meus clientes, né? Tanto é que, assim, muito difícil alguém falar assim, nossa, aliás, muito difícil, as pessoas mais, o que elas mais falam nossa, eu já fiz psicanálise, mas com você é diferente, né? Porque eu acho que a gente tem que evoluir também, né? Acho que tudo evolui porque a teoria não, né? Sem dúvida. O silêncio, ele é terapêutico, sim, muitas vezes é necessário, mas nem todo psicanalista vai ficar lá em silêncio, né? Eu sempre brinco, gente, nossa, eu brinco, eu não sou Freud, né, gente? Atrás do divã, né, com o meu charutinho em silêncio, durinha lá, só no e anotando no caderninho. Se alguém espera isso de mim, já nem faz terapia comigo, porque não sou eu. E isso que você falou é exatamente o ponto, assim, para nós que estudamos teorias, principalmente que vem de muito tempo atrás, a gente tem que se atualizar, né? E tem sim que abrir espaço para novas formas de conduzir, né? Eu acho que a gente fica às vezes muito aprisionado, né? Como era antes, existem muitos profissionais que ficam. Mas eu acho que faz toda a diferença você poder modernizar as estratégias de atendimento, sabe? Porque não dá pra gente querer que as pessoas sintam e vivam o mesmo que tantos anos atrás. Não tem como, não vai se encaixar. Então faz diferença a gente poder também dar um espaço pra isso, né? E eu sempre falo o seguinte, né? Eu acho que tem também, assim, o fato de eu não ficar atrás do divã acendendo um charuto quietinha, não quer dizer que eu não esteja fazendo psicanálise, né? Porque eu continuo tendo uma visão de homem e de mundo pelo viés de que existe o inconsciente e que ele determina muito das nossas ações. Exato. Né? Como eu interpreto aquilo ali, vai ser por meio da psicanálise. Agora, a técnica que eu vou usar, eu posso modernizar, por que não? Com certeza. Né? E uma coisa interessante é que as pessoas falam assim, aproveitando o que ela falou, né, de modernizar, e quais as abordagens que se falam, né, entre si. Então, tem muito isso. Então, por exemplo, no caso da fenomenologia, né, ela é humanista. O que mais a gente tem? Até anotei aqui para não esquecer, pode ser que eu tenha esquecido algumas, mas a gente tem, por exemplo, a TCP, que é a teoria centrada na pessoa, a gente tem a Gestalt, a gente tem a fenomenologia existencial, a gente tem a existencial Heidegger e a gente tem a anterior, que é Russell. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, na linha humanista, a gente vai ter o quê? Então, o que é geral de todas? Né? O homem é o centro, ali. Ele é responsável pelas suas ações, né? Ele tem suas potencialidades, ele é um ser sempre em construção, né? Não para nunca, está sempre transcendendo. É um ser que, sim, aí na Fenô principalmente, tudo que a gente tem certeza é um ser para a morte, que a gente fala, né? É até forte falar isso, mas eu gosto de explicar. A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. Então, a gente tem essa angústia da finitude, né? Então, se a gente vê muitos medos, muitos traumas, muita coisa, tá sempre ligada mesmo com medo da morte, com medo do fim, com medo de perder um ente querido. Então, a linha Fenô, ela trabalha muito com essa única certeza aí que nós temos, né? É uma das partes da finitude. E essa potencialidade do homem de que nunca parar. E outra coisa que difere um pouquinho da linha da Thaís, mas que também a gente conversa, por exemplo, a Thaís ela está na linha na psicanálise do inconsciente. Não quer dizer que para nós não exista um inconsciente. Existe inconsciente para nós sim. Só que nós vamos trabalhar na Fenô no consciente, no fenômeno que a pessoa chega consciente para nós. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim: eu percebi que a Thaís não gosta de mim, por exemplo. Ela tem a consciência disso. Se isso é certo, se ela está indo, se aquilo é verdade ou não é, se aquilo está correto, naquele momento para ela aquilo é verdade, e ela tem consciência daquilo. Ou, por exemplo, eu não sou uma pessoa capaz de aprender inglês, eu não sou uma pessoa que consegue trabalhar com pessoas. Naquele momento, para isso, ela está consciente. Então, a gente vai trabalhar no consciente, primeiramente,
Não quer dizer que eu não vá para o passado, né, no aqui e agora dela, mas para saber, ok, tudo bem, você está tendo essa percepção. Vamos trabalhar essa percepção. A gente vai trabalhar essa percepção, mas não quer dizer que eu não vou buscar a origem dessa percepção. Né? Por quê? Fenô vai trabalhar o fenômeno mesmo, fala já, fenomenologia, trabalhar o fenômeno do aqui e o agora, que é o que realmente a pessoa está vivenciando de sofrimento é no aqui e no agora, independente se aquilo aconteceu, veio, né, o histórico daquilo, aquela insegurança que ela está trazendo para o presente, veio de 10, 20, 30 anos atrás. Então, primeiro a gente está acolhendo aquela pessoa no presente, entendendo como ela está, né, lidando com aquele mundo no presente, para depois a gente ir trabalhando isso. Então, primeiro o consciente, para depois ir descobrindo isso que ainda está guardadinho lá no inconsciente. Até porque se está guardadinho tem um porquê, né? Sim. Que ainda não veio à tona. E uma outra coisa que muda é quando a gente usa a palavra subjetividade, né? Então, quando a gente está na psicanálise, a gente usa muito o subjetivo, né? O que é da pessoa ali dentro que a gente não tá vendo, o que é dela, né? Só dela. E na Fenô a gente usa a intersubjetividade. Por quê? A pessoa afeta e é afetada. Ela tem o interno dela, mas ela também tá lidando com pessoa que tem também o interno. E esses internos, que às vezes não se falam, não se expandem, né? Ainda não se declararam, num diálogo, isso pode vir a acontecer numa situação. Então, a gente trabalha também o afetar e ser afetado pelo outro no mundo. Então, tem essa um pouquinho diferente. A gente não trabalha apenas no que a pessoa é de dentro, né? Só o dela. A gente trabalha também o quanto a forma dela ser afeta e é afetada pelos fenômenos externos também que estão acontecendo. Muda um pouquinho isso. Mas no final... eu acho Gente, é muita coisa, né, gente? É E no muita final das coisa contas, e é né? lindo, né, É gente? lindo Eu acho porque lindo. Eu acho também. E você sabe que eu sempre falo isso, né? No final das contas, todo mundo... cada teoria ali, né, claro, cada teórico teve ali, em algum momento, ele partiu de algum lugar, Sim. né? E desculpem, mas muita gente partiu do Freud. Desculpa. Eu sou obrigada a dizer. Mas você sabe que Freud era da Fenô, né? Você sabe, Olha, tem algumas aquela pessoas historinha, falam, tem uma Eles historinha, tiveram um professor da Mais uma Fenô. fofoca aí. É fofoca. Mais uma É, fofoca. tem uma fofoca Uma aí. fofoca. É. Mas eu acredito, sim, que tudo pode ser, como a gente falou, tudo pode ser melhorado, né? Então, assim, se a gente pegar, né, a Tina falou de várias escolas ali, na psicanálise você tem também o Winnicott, você tem Jung, você tem Freud, você tem Melanie Klein, você tem várias escolas e todo mundo, no final das contas, pega um pouquinho daquilo ali e melhora, Sim. evolui. E Jung foi parceirinho de Freud, teve lá a treta também dele. Mas super né? tretaram, magoadíssimos. Tretas da assim, psicologia. mas Conta pra gente, Freud, Vi. assim, ofendidíssimo com o Jung. Jung bem afrontoso que era, né? Enfim. E safadinho. Muito, mas, gente, assim, Adoro. e eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Que ele não escute isso, mas eu tive um professor na faculdade. Ai, gente, tempos da faculdade, né? A minha escolha do Jung partiu de um lacaniano. Nossa. Então, pra quem não sabe, Lacan foi um psicanalista que veio da psicanálise francesa. Não me peça pra explicar a abordagem. Entendo um absoluto de zero sobre Lacan, assim. Muito difícil, muito complexo, admiro. Tenho amigas lacanianas que, assim, admiro profundamente. E eu tive aula de Jung por esse professor lacaniano. Então, assim, o que este professor descascava sobre o Jung, assim, e eu não suportava esse professor, né? E aí, eu assistindo a aula, na época da faculdade, já ficava assim, o que será que tem nesse cara, né? Que meu professor odeia tanto ele, sabe assim? E aí, comecei a fazer terapia com uma junguiana e por aí foi, enfim, segui. E fui entendendo um pouco mais, inclusive, por que esse meu professor odiava o Jung. Mas, pegando o gancho do que a Thaís falou, assim, na verdade, o Jung, de fato, ele partiu da psicanálise, né? Ele partiu de Freud. Ele foi um grande discípulo de Freud, um aluno queridíssimo, inclusive, assim, aquele aluno favorito, assim, do Freud, assim, menininho ali de ouro dele, né? Que decepcionou profundamente o Freud e a gente... Eu sou uma junguiana que não tem nenhuma rixa com psicanalistas, né? Muito pelo contrário, eu tenho uma admiração muito grande.
E eu lamento muito da forma como as coisas aconteceram, mas foi realmente, aconteceu de fato um rompimento, de fato uma briga entre cartas, porque eram classudérrimos, né? Então as discussões em cartas, assim, Chique, né? super chiques, né? Não tinha barraco, não. Não era cancelado na rede social, mas se fosse hoje em dia ser cancelado, fala a verdade. Com certeza, imagina, com certeza. Mas assim, o processo do Jung, ele se construiu, a teoria dele se iniciou e se construiu a partir desse olhar do inconsciente individual e do coletivo. Por isso que os arquétipos vieram, e eles vieram como um olhar para o coletivo, de fato, né? Então, a maneira como o indivíduo está no mundo, como ele se percebe no mundo, mas isso muito pelo inconsciente, do que está por trás. Os registros que todos nós temos e que são coletivos dentro da gente, né? Então, num processo analítico, é importante sinalizar que a abordagem junguiana ela tem 2 nomes conhecidos. Ou a gente chama de junguiana, que o Jung, na verdade, nem gostava muito que chamasse assim, ou a psicologia analítica, né? Então, num processo analítico, a maneira como a gente olha para o paciente é através destes olhares e também, claro, para o consciente, porque a gente não vai ignorar aquilo que ele está trazendo do agora, desse momento, do que ele está vivendo e que é essa fala consciente com clareza, né? Ela também tem muito valor no processo analítico junguiano, assim como os conteúdos que estão por trás, que estão escondidinhos lá dentro, né? Além disso, na abordagem dele, ele também faz um estudo profundo sobre tipos psicológicos, sobre os complexos. Então, se eu for ficar falando aqui pra vocês, a gente vai até, enfim, sei lá onde. Não vai nem dar tempo da gente entrar nas outras partes que também são muito importantes que a gente precisa falar, né? Mas eu achei muito importante a gente poder trazer um pouquinho aqui. A gente falou das nossas abordagens, né? Existem várias outras. As meninas estão... as meninas que não estão aqui, né? A Ju e a Karina, elas vão mais pro caminho da comportamental, né? E quem sabe numa outra oportunidade elas podem contar um pouquinho da forma do olhar delas, que é um olhar também bem distinto do nosso, e que faz super sentido também, faz um trabalho muito especial. O que eu acho que vale a gente encaixar com o que a gente está trazendo aqui das abordagens é que, e aí eu vou falar do meu ponto de vista, não existe uma abordagem ideal. Não existe a abordagem que essa aqui é a certa e a única que funciona, né? E isso é uma discussão que tem rolado muito, assim, que tá cansada, né? Mas vamos lá. Não existe uma abordagem ideal. É muito fantasioso a gente pensar que uma abordagem consegue dar conta de todo e qualquer indivíduo. Não é assim, né? Perfeito, Vi, adorei isso. Eu, enquanto paciente, porque sim, nós psicólogas somos pacientes também, né? Eu faço terapia, é importante que a gente faça terapia. Eu, enquanto paciente, por exemplo, não me identifico com várias abordagens. Eu escolhi uma abordagem específica para fazer terapia e me sinto confortável com aquela abordagem, ela faz sentido para mim. Então, não dá pra gente entender que existe uma ideal. Existem várias abordagens, você tem um leque de opções, se você entende que isso é importante para você enquanto paciente, pesquise, estude, vá atrás, mas entenda que não existe uma ideal. O que existe de ideal? Ética. Isso existe de ideal. É importantíssimo que você seja assistido e acompanhado por um profissional que siga um cuidado ético com você, responsável com você. Isso que faz toda a diferença. A abordagem é uma técnica, é um olhar que ele vai ter sobre aquilo que você tem para trazer. Mas no final das contas, ele sendo um profissional ético, com responsabilidade, que estuda, que se aprofunda, que faz supervisão, a gente pode explicar inclusive o que é supervisão, mas que faz supervisão, que também faz sua terapia, que também cuida de si, você vai estar seguro com um bom profissional. Né, gente? Perfeito, Vi, sua fala foi perfeita, porque, de fato, a gente vê muita coisa estranha acontecendo, né, por aí, quando se fala de processo de terapia. Inclusive, eu lembrei agora, quando você falou da questão de ética, a gente acha que não, mas o psicólogo ele tem uma grande influência na vida das pessoas, né? Principalmente naquela pessoa que muitas vezes chega vulnerável no consultório, né? Com várias dores, né? Com várias questões. E se você pega um profissional que não é ético, ele pode devastar a vida de uma pessoa. Completamente. Tem um seriado, ele tá na Apple TV. Ali chama O Psiquiatra Mora ao Lado. Não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir daqui. Não vi. Ele conta uma história que inclusive é verídica, que aconteceu nos Estados Unidos, ele era um psicólogo / psiquiatra,
e que ele simplesmente tirou praticamente tudo de um paciente que era judeu, que tinha várias questões da infância, né, questões relacionadas ao fato de ser judeu e etc. E ele vai meio que no sentido de ajudar o paciente, mas ele começa a manipular ele de um jeito que ele começa a tirar, ele tira dele casa, dinheiro, família, posição social. Assim, é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, porque você olha e vê o que não é para fazer. Vamos Gente, pensar assim. É tão assustador ver essas coisas. Tem uma outra série. Ai, me dói até o coração. Chama Gypsy. Não sei se vocês já viram. Uhum. E por que me dói o coração? Porque a gente já batalha tanto pela imagem da nossa profissão e é ladeira abaixo só, né? Porque também é uma série que, inclusive, nem seguiu, e eu fico até feliz que não tenha seguido, porque, dependendo do olhar que as pessoas têm, gera maior resistência. Mas ela super persegue a paciente, acho que é o paciente, né? O paciente. Faz tempo que eu assisti, mas ela super persegue, vai atrás para investigar a vida e faz todo esse movimento com uma justificativa de preocupação com aquele paciente, né? Que é uma conduta absolutamente antiética, enfim, não tem nem o que falar. É importante a gente poder também ter esse olhar, sabe? E eu acho que para quem tá procurando terapia, entender que a ética é a base da nossa conduta. E que é importantíssimo poder fazer procurar um profissional sério, que seja responsável com o que está conduzindo, essa é a forma de garantia. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu escutei falar do fulano e eu vi ele no Instagram postando várias coisas, eu tenho certeza que ele vai ser o melhor profissional. Calma, né? Estuda melhor isso, entende melhor se de fato ele viva a experiência de passar em algumas sessões com ele, porque às vezes pode ser realmente o melhor profissional para você, e às vezes pode não ser. Sim. Né? E tem muita gente que às vezes começa a terapia em um determinado profissional e depois ele troca e não tem problema nenhum. Tem muita gente que experimenta sessão com... Eu já vi gente passar com um psicólogo, sei lá, de uma abordagem X, na outra semana ele passou com outro, na outra semana ele passou com outro, pra ele escolher. Então, assim, gente, Sim. hoje a opção tem de monte. Uma afinidade, Tem que haver afinidade, né? E de repente tem mais a ver com ele aquela forma, né, que é conduzida a terapia ali. Depende da maturidade, depende daquilo que você se identifica, depende de N coisas. E não tem problema nenhum você ir lá e escolher aquele que você mais se identifica, seja pela abordagem, seja por empatia, porque tudo isso conta, porque você está falando de você contar da sua vida para uma pessoa. Se você não tem afinidade mínima com aquele profissional, não rola. Talvez não faça sentido, né? Com certeza, com certeza. Às vezes você escolheu ali desenhadinho, porque você viu inúmeras referências quando você vai falar. Eu já tive essa experiência, inclusive, você vai falar e aí você não sente. E quando você não sente, não adianta, né? Não importa quantos certificados esse profissional tenha, se não bater, não adianta. Né? Você tem que se sentir confortável com esse profissional. E aí, pegando o gancho disso, a gente podia falar um pouquinho também do que a gente percebe no consultório como demanda, né? Quais são as demandas que mais surgem, né? Nossa. E que o pessoal procura, terapia, né? O que vocês... Existem algumas demandas principais, não tem? Tem. Hoje o que eu vejo, assim, o que eu mais recebo ansiedade, assim, demanda muito alta de ansiedade. Altíssima. Em todos os níveis da ansiedade, assim, da ansiedade nua e crua, como eu costumo brincar, e a ansiedade que vem aí disfarçada de outras coisas, né? De repente um toque, por exemplo, né? Que tem um fundo ansioso, de doenças de fundo ansioso. Depressão eu tratei pouco, por incrível que pareça. Já tive casos, né? Apesar de eu não falar de ansiedade e depressão, assim que chegou com o diagnóstico de depressão, tive vários, mas a demanda maior é ansiedade e relacionamento, gente. Problemas de relacionamento amoroso, né? Tá? Muito. Sim. Eu recebo muita demanda de relacionamento, assim, muita. Principalmente mulheres, né? Pacientes mulheres. Ansiedade também surgiu bastante pra mim. Eu tive muito caso de depressão também, principalmente durante a pandemia, aumentou mais ainda. E uma outra demanda que vem bastante pra mim é trabalho. Pessoas que estão querendo mudar profissionalmente, pessoas que estão cansadas do emprego, pessoas que têm problemas de relacionamento com o chefe, pessoas que sofrem
algum tipo de dificuldade de relacionamento no ambiente de trabalho, pressão, sabe? Eu percebo que existem alguns perfis profissionais específicos que buscam muito isso, e eu tenho bastante demanda também relacionada a isso, assim, é bem comum. O trabalho até aparece, mas sempre aparece como secundário para mim, né? Depois no decorrer, mas a demanda principal que vem, porque aí vem essa questão, né? Como eu falei, vem a ansiedade, mas aí você começa a olhar e são vários problemas em vários setores, né? Como no trabalho, como na família, como não conseguir conciliar. Óbvio que a demanda maior acaba sendo de mulheres, mas eu tenho bastante homem procurando terapia, homens jovens, tá? Procurando terapia por conta de questões de relacionamento. Que legal! Eu também. Tá acontecendo isso nos homens. Eu Eu senti fico mais. muito feliz de saber que os homens estão procurando mais, viu? Os mais jovens. Uma coisa que eu venho sentindo, Vi, também, a Thaís, a gente conversou muito sobre como eles estão vendo em como melhorar a comunicação no relacionamento. Pelo menos comigo, eu tive alguns casos assim que já vem até com foco. Eu não estou conseguindo me comunicar bem com a minha parceira. Eles já meio que estão identificando algumas coisas assim e já vem com aquela situação. Eu tô achando super interessante isso, né? A sensibilidade masculina está começando a surgir, né? Assim, esse olhar mais cuidadoso, mais sensível, está começando a aparecer, muito discretamente, mas eles estão começando a trazer. Né? Vem, por exemplo, algumas falas assim, sei lá, talvez eu seja muito egoísta, eu quero e o que é bacana, porque a gente vai ter um tema aí falando, né, um dos podcasts falando, que a gente ainda vai gravar sobre egoísmo, né, o que é bacana também. Mas é uma coisa que chega bastante para mim. Chega relacionamento, que nem ela falou, nessa parte de homens é comunicação no relacionamento, que eu venho notando, e ansiedade é top, né? Vem muito caso de ansiedade, e o que eu acho que é bem bacana é a gente pensar que, cuidado, tá, gente? É quando a gente lida com essa ansiedade. Porque todo mundo acha que a ansiedade é aquilo que a gente vê tudo postadinho, né? A ansiedade é isso e aquilo. Eu tô ansioso. Gente, tem uma diferença entre ser ansioso e ter transtorno de ansiedade. Sim, com certeza. Né? E aí, ansioso somos. Ansioso faz parte do ser humano. Ansiedade é inerente ao ser humano. Agora, transtornos ansiosos têm que realmente ser olhados com cuidado. E hoje a gente vê bastante na clínica isso. Mas cada um é específico, né? Não é aquela coisa assim também, receitinha de bolo, não, né? Tem uma pessoa que pode ter uma dor de barriga, né? Exatamente. E desde uma coceira no corpo, né? Uma dermatite e taquicardia, são várias coisas. Então, assim, mas mais uma vez, cuidado com os profissionais também, a ética, né? O respeito com o ser humano, esse olhar aí. Porque ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra. Sim. Inclusive, pegando o gancho disso, a gente vê muito no consultório diagnósticos fechados mesmo, né? Pacientes que chegam com quadros severos, que exigem um olhar, inclusive, muito mais atento, não só do terapeuta, mas do psiquiatra, né? E isso é uma coisa que a gente também precisa trazer para a discussão, que é a importância da função da psiquiatria também nesse processo, né? Em alguns momentos ela precisa ser acionada sim, né? Nem todo paciente tem que passar no psiquiatra, nem todo paciente precisa ser medicado, nem todo, né? Não são para todos os casos, mas sim a gente sabe que existem casos que precisa, que faz toda a diferença, que vai poder promover qualidade de vida para essa pessoa, que vai poder promover uma oportunidade dessa pessoa poder retomar o gancho da vida dela, né? E a medicação faz muita diferença. E eu digo até para os meus pacientes, os que precisam fazer uso, para que a gente possa evoluir no processo terapêutico, a medicação às vezes também pode fazer Faz parte do muita processo. diferença. Sem né? dúvida, sem dúvida. E isso que você falou é super importante, Vi, quando você falou da questão do diagnóstico fechado, porque assim, eu costumo dizer, muitas vezes é só terapia, muitas vezes é só o psiquiatra, muitas vezes é o psiquiatra, psicoterapia, medicação, e as pessoas têm muito preconceito. Quando fala, vou ter que tomar remédio, meu Deus do céu. Eu falo, você não toma remédio para pressão alta, para diabetes? Por que não tomar remédio, né, para questões de saúde mental? Não vejo tanta diferença assim. Exato. Né? É comum, pode acontecer, pode ser necessário, até por uma questão de equilíbrio, às vezes, que você precisa, que a medicação às vezes vai te trazer um certo equilíbrio, uma certa estabilidade, até para você conseguir elaborar coisas que você está trabalhando na terapia, por exemplo. Se você estiver muito desestabilizado
quimicamente falando, às vezes você não consegue nem elaborar as coisas. Exatamente. Né? Então, acho que às vezes é necessário. Mas também é importante, né, buscar um psiquiatra de confiança. E assim, gente, cuidar de coisas de saúde mental com psiquiatra. Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu isso, e não foi uma vez não, foi mais de uma, né? De chegar paciente para mim, que ele tem um médico, sei lá, da família, que é, sei lá, cardiologista, sei lá, um dermatologista, enfim, por aí vai, né? E a pessoa chegou lá e falou, não, meu médico passou tal remédio. Tá bom, tá tomando remédio X lá, que é um remédio, né, psiquiátrico, teoricamente. Só que o remédio estava errado. Porque ele não é da especialidade, né? Exatamente. Então, assim, é isso, é só o É. psiquiatra. É o Muita gente psiquiatra. se assusta com o nome, né? Psiquiatra. É. E aí vem aquela fantasia, mas psiquiatra é pra louco, assim como o psicólogo também é pra louco, Ou gente. pra que tá com assim. frescura, né? O psicólogo ou tá frescura, o psiquiatra você tá louco. Então é melhor você não ir. Exatamente. E esse negócio de medicação errada é complicado, porque assim, nesse mais de um caso que eu te falei, demorou um tempão. E assim, demorou um tempão até para eu saber que ela estava passando com um médico que não tinha nada a ver. E então demorou um tempão, que eu digo assim, mais de 6 meses para conseguir entender o que estava acontecendo ali. Até que um belo dia eu descobri que o médico era, sei lá, cardiologista X. A pessoa com medicação errada. Hoje, né, esse mesmo paciente, ele está sendo acompanhado por um psiquiatra sério, né, porque eu tenho um psiquiatra que trabalha comigo, que ele é maravilhoso. Todo mundo fala, você vai na consulta com ele, ele não faz aquela coisa de, eu falo de checkpoint, né? Ele faz uma consulta com você realmente, porque isso é né? importante, gente. O psiquiatra precisa ouvir você ali, não é uma consulta de 10 minutos para fechar um diagnóstico. Eu, pelo menos, não vejo dessa forma. Não né? existe possibilidade de uma pessoa conhecer a tua história em 10 minutos. Exatamente. Né? 10 Exatamente. minutos, você dá oi, tudo bem pra pessoa. Você não Exato. consegue entender e ouvir ninguém em 10 minutos. Sim. É surreal. Eu entendo as condições de muitos serviços de saúde que, infelizmente, têm um tempo muito curto. Eu entendo, mas a gente precisa também questionar isso, sabe? Assim, questionar e reforçar a importância, assim, do tempo de atendimento, a importância do acolhimento no atendimento. Isso por parte dos profissionais, mas também por parte dos pacientes, para que eles saibam se queixar e saibam sinalizar, 10 minutos você não vai saber da minha história, você precisa saber mais tempo. E o né? acompanhamento desse paciente, né? Quando você faz o acompanhamento com o psicólogo e com o psiquiatra, porque pode acontecer de chegar num diagnóstico e muitas vezes esse diagnóstico não está certo. Eu já peguei vários casos de diagnóstico, não vou dizer errado, né? Não vou dizer que o médico errou, mas exatamente por falta de conhecimento da vida do paciente, de um acompanhamento mesmo sério, de repente pode dar um diagnóstico que é parecido, que se confunde, porque tem coisas, por exemplo, dentro da psiquiatria que são muito parecidas, né? Então acaba confundindo. Então eu acho que é super importante. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E assim, de fato, a gente tem que ficar, inclusive, muito em alerta com isso. Porque são medicações que são muitas vezes passadas erradas. Assim, fora a galera que chega falando assim, mas é que fulano, meu amigo, me deu uns comprimidos pra tomar. Eu, assim, olha... Dá aquele momento, né? A gente fica até taquicárdica, né? Assim, mas... Tem aquela figurinha do Rivotril, sabe aquela do cachorrinho do Rivotril? O Rivotril é assim, igual aspirina. Exata. Assim, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eu tô olhando aqui pra vocês e falando, não façam isso. Amiguinho, mamãezinha, papaizinho deu remedinho, não toma. Você não sabe o efeito que isso pode fazer no seu cérebro, inclusive. Então não façam isso. O médico tá aí pra fazer um trabalho muito bem feito, né? E se você tá fazendo terapia e não passa no psiquiatra, mas toma um remedinho, conversa com o seu psicólogo. Provavelmente, se ele fizer um trabalho sério, ele vai puxar a tua orelha, né? Gente, o nosso tempo tá assim, ó. Eu só queria... Vamos falar só de uma coisinha? Posso? Eu sei que nós estamos atrasadas. Sim. Sobre terapia para todos. Era exatamente isso que eu ia falar falar. isso também. Estamos alinhadas, então. Aproveitando, vamos ver se Era é pra isso todos mesmo. ou não, né? E aí, gente? Eu tenho os meus pontos aqui que eu vou trazer já e jogar na mesa. Então, joga na mesa, Vi. Eu não acho que terapia é pra todo mundo. E não no sentido de pra algumas pessoas nunca vai ser. Eu digo que tem momentos que a pessoa pode querer e precisar muito, e tem momentos que a pessoa não precisa e não tá no momento pra isso, e que
de repente, ou quer fazer uma pausa, ou naquele momento ainda não tá aberto pra isso. Eu já tive a oportunidade de fazer pausa de terapia, passar um tempo sem, e voltar depois, e tá tudo certo, né? Eu não acho que nesse sentido é pra todos, mas eu acho que o direito tem que ser pra todos, né? E aí eu trago também a discussão do quanto existem questões inúmeras do tipo o espaço para terapia para quem não tem uma condição financeira, econômica, né, e que envolve muito esse tema, a gente sabe, a gente pode inclusive um dia fazer um outro tema relacionado a isso. Os recursos terapêuticos que tem para isso também são muito limitados, então eu acho que assim, acho que não é para todo mundo no sentido de que ninguém é obrigado a fazer, ninguém tem que fazer, porque a gente fica assim, ai, todo mundo tem que... Não. Seria muito bom se fizesse, eu adoraria, super recomendo, inclusive. Mas assim, não acho que é obrigatório. Acho que a gente tem que fazer quando a gente tá aberto a fazer, quando a gente precisa, quando a gente sente necessidade, ou se a gente não estiver precisando, mas a gente quer, acho que sim. Agora, quem precisa, eu acho que tem que ter direito, independente das condições. Né? Eu concordo. E hoje, né, com essa evolução toda, até porque se fala hoje muito sobre saúde mental, né, na mídia, acho que teve um pouquinho, assim, de mudança no olhar das pessoas, né. Hoje, quando você fala terapia para todos, eu acho que todo mundo, se quiser fazer, ok, né, acho que pode e acho que ajuda na questão do autoconhecimento, a gente sempre fala sobre autoconhecimento aqui, então ajuda, assim, para você conseguir se entender e se relacionar melhor, né? Então acho que se todo mundo puder ter, todo mundo pode fazer, se todo mundo tiver oportunidade, acho bacana, sim, né? Quem tiver interesse, por favor, nos chamem, né? No nosso, tem o Instagram lá, entendeu? Tem os entra lá. Nossos contatos aqui no YouTube, então se precisar, estamos à disposição também. Mas tem as questões econômicas, muitas vezes envolvidas, sociais, porque as pessoas têm demandas, obviamente, diferentes. Eu fico imaginando, muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, que tem uma condição de vulnerabilidade social gigantesca, né? Como essa pessoa vai conseguir ter condições, às vezes, de entrar em contato com algumas coisas tão subjetivas? Com certeza. As pessoas estão passando fome, a demanda dela, qual vai ser, né? Então, acho que tem que ter, por exemplo, acolhimento também para essas pessoas, né, de acordo com a realidade social de cada um. Hoje, claro, existem clínicas sociais, existem clínicas gratuitas, mas tem que ter um preparo também do profissional para acolher essa demanda, né? Porque a gente, quando sai da faculdade, também tem uma coisa importante, né? Apesar disso ter mudado um pouquinho, a questão da psicologia ser uma coisa elitista, hoje em dia já não é tão assim. Mas muitos psicólogos, né, recém-formados, saem da faculdade com aquela ilusão de que vai chegar no consultório, né? Saí da faculdade, peguei meu diploma, abri meu consultóriozinho maravilhoso ali, né, em Moema, com todos os meus diplomas na parede, né, recebo o paciente com demandas daquelas assim, a pessoa vai chegar com uma depressão, com aquelas psicopatologias que a gente vê na faculdade, que a gente fala, nossa, que incrível. Não, gente, às vezes a pessoa chega com uma demanda dela não ter o que comer na casa dela, do marido dela estar desempregado, que são demandas da vida real, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. Então, não é só entender de saúde, né, mental, mas é entender de questões sociológicas, de questões econômicas, de questões filosóficas, questões religiosas. Não que a gente vai entender de tudo, mas a gente precisa estar em contato com o mundo, né? Não é só ficar nessa nossa bolha também. Eu acho que isso é super importante. Perfeito, Thaís, perfeito. Ai, gente, que delícia falar sobre isso, né? Maravilhoso. Que a gente delícia. tinha mais coisa pra falar, mas a gente nunca tem tinha. tempo. A gente abre um parte 2 desse. Exato. Acho que vale a pena. Eu né? acho que a gente podia, né? Quem sabe as meninas também conseguirem participar, seria muito bom. Eu acho que esse é um tema bem... e é um tema bem vasto. Dá pra gente falar muito mais sobre o nosso trabalho, enfim. Mas acho que assim, fechando, acho que no final das contas a nossa discussão em especial vamos dar atenção e olhar para a nossa saúde mental com cuidado, com carinho, e entender que existem, sim, estratégias alternativas, recursos e serviços que podem oferecer para você todo o suporte necessário para isso, né? Você pode buscar isso via particular, você pode buscar via convênio, você pode buscar, inclusive, via SUS, né? Existem todos os caminhos possíveis.
Quem quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente pode passar mais informações também, seja de serviços particulares, inclusive também serviços, o que eu sugiro para quem quer serviço público, existe tanto no SUS quanto as universidades que têm um serviço muito especial de alunos de 5º ano, do último ano que estão atendendo e que são supervisionados por professores renomados. A maioria das faculdades de psicologia tem esse serviço, então, galera, busquem. Cuidem, faz toda a diferença para que vocês possam ter qualidade de vida, para que vocês possam não só ter saúde mental, mas saúde no geral, né? Cuidem porque faz toda a diferença. Com toda certeza. Gente, queria agradecer aí, né, mais uma vez a audiência, agradecer o bate-papo, as meninas, foi maravilhoso. Nós vamos ter aí que falar de outras coisas, mas a gente vai gravar novos episódios. Isso que a Vi falou também, se precisar de informação, podem chamar a gente. Tem as questões das faculdades, também tem clínicas sociais, se alguém precisar, também pode chamar a gente, que a gente indica aí alguns locais que atendem num valor que seja mais acessível, né? E aproveitem, né? Curtam, compartilhem, né? Nos sigam no Instagram. Um beijo, gente, e até a próxima. Até a próxima. Até, gente.